Oi, aqui novamente Jenner Cristiano do canal História São Humanas em mais uma aula sobre a história do Brasil e Império. Nessa aula sobre o período regencial, nós vamos analisar o regresso conservador, porque como você sabe, depois da maré liberal, depois do avanço liberal, sempre tem a volta, o regresso conservador. É esse o tema da aula de hoje. Vem com a gente! Então, vamos começar a aula de hoje. O nosso tema é o regresso conservador. O regresso conservador é um momento imediatamente posterior à maré liberal. Maré liberal ou avanço liberal, é tudo a mesma coisa. Já analisamos aqui essas tais medidas da maré liberal, que foram a criação da Guarda Nacional, o Código do Processo Criminal e o Ato Adicional de 1834. Essas medidas foram altamente descentralizadoras do poder político e administrativo. O poder, a autoridade que estava antes no governo central, na figura do imperador, que exercia o poder moderador, grande parte desse poder político, desse poder de polícia, desse poder legislativo, ou seja, esse poder de criar leis, foi transferido para as províncias e para os municípios. E isso foi uma das causas das revoltas regenciais que quase levaram o país à fragmentação política. Mas antes de começar a analisar o regresso conservador, aquele recado costumeiro: deixe o seu like, deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe essa base de conhecimento nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais da conta. Valeu! Bom, então qual é o significado de regresso conservador? Primeiro, ele ocorre entre 1837 e 1840, ou seja, é a parte final do período regencial. E qual é o seu significado? Ora, parar o carro revolucionário, as revoltas que estavam pipocando pelo Brasil na década de 1830. Porque, como eu falei, isso aqui era uma situação de casa da mãe Joana, todo mundo fala, todo mundo manda, todo mundo disputando o poder, porque o imperador era menor de idade e não podia assumir. Não havia quem pudesse exercer o poder moderador, pois o poder moderador somente, exclusivamente, era um exercício do imperador. Então isso gerou uma grande disputa pelo poder. Regresso também significa voltar atrás, retornar, anular as medidas descentralizadoras da maré liberal ou avanço liberal, que eu já falei aqui, que foram a criação da Guarda Nacional, o Código do Processo Criminal e o Ato Adicional de 1834. O objetivo do regresso conservador, portanto, era fortalecer o poder central e controlar os governos provinciais e municipais, que experimentaram uma grande autonomia durante esse período aí de 1831 a 1837. Volto a dizer, foi praticamente uma experiência republicana dentro da monarquia, inspirado aí no federalismo dos Estados Unidos. Inclusive, esse debate entre centralização política e descentralização política, isso vai ocorrer durante praticamente toda a história do Brasil Império. Qual era o objetivo do regresso conservador? Ora, normalizar a política e a situação social no país, garantindo a permanência e a defesa dos interesses dos latifundiários. Ora, e quais eram os interesses dos latifundiários? Primeiro, integridade territorial, porque assim ele não corre o risco de perder a sua terra, de perder a sua propriedade privada, de perder a sua fazenda ou as suas terras, porque em uma situação de fragmentação do Brasil, dando origem a vários países independentes, esses latifundiários corriam o sério risco de perderem a sua propriedade, e isso eles não queriam perder de jeito nenhum. Além disso,
a fragmentação do país, dando origem a várias repúblicas independentes, colocava em risco também a permanência da escravidão. Lembrem-se, os nossos vizinhos na América Latina, os nossos vizinhos na ex-América Espanhola, praticamente todos os países aboliram a escravidão acabou e o Brasil permanecia com a escravidão. Então essa elite latifundiária, além de querer preservar as suas terras, queria preservar também a outra parte da sua propriedade privada, que eram os escravos. E essa elite latifundiária também morria de medo da ação das massas populares. O povo estava revoltado, o povo estava com fome. O povo estava na miséria e se revoltando e destruindo as fazendas, destruindo os casarões, matando os fazendeiros, matando os latifundiários. Então era importantíssimo para essa elite latifundiária controlar a ação das massas populares, porque assim tudo ficaria estabilizado, controlado do jeito que sempre foi. Nós temos também, dentro aqui do regresso conservador, a atuação dos partidos políticos ou grupos políticos que existiam durante o período regencial. Nós não temos, assim, partidos políticos propriamente ditos, nós temos dois grupos políticos principais, mas as ideias defendidas por esses grupos, o grupo regressista, que era o Partido Conservador, e o grupo progressista, que era o Partido Liberal, eles causaram consequências reais na política e na sociedade do país. Então, qual era a ação do Partido Regressista, que depois vai ficar conhecido como Partido Conservador? Bom, é um grupo que está ligado à ascensão política dos cafeicultores e o principal interesse deles era preservar a integridade territorial do Brasil e manter a integridade também da propriedade privada, que eu já falei aqui anteriormente. E o Partido Progressista, que era o Partido Liberal durante o Segundo Reinado, sabemos que eles eram os principais responsáveis pela descentralização política e administrativa. E qual foi a atuação deles? Eles defenderam a antecipação da maioridade do imperador Dom Pedro II, para que eles pudessem, como eu posso dizer, colher os benefícios políticos de ter apoiado o imperador e assim ter os principais cargos políticos no momento em que o imperador pudesse assumir. A grande característica desse momento conhecido como regresso conservador foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Volto a repetir, a principal característica do regresso conservador foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque ao antecipar a posse do imperador, do jovem imperador, que possuía apenas 14 anos, o objetivo era colocar fim à crise de autoridade que estava instalada no Brasil. O vazio no poder, essa situação de casa da mãe Joana, todo mundo fala, todo mundo manda, cada proprietário, cada latifundiário no município ou na província queria dominar a região. Então, antecipar a posse do imperador era uma forma de colocar fim a essa crise de autoridade, a esse vazio no poder que se instalou logo no início do período regencial. Beleza? Na próxima aula, a gente vai analisar especificamente esse momento conhecido como golpe da maioridade, que antecipou a posse de Dom Pedro II. Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.